saúdo a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é um prazer e uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez para que possamos comentar, falar um pouco a respeito das lições bíblicas Betel. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. No início dessa transmissão, eu quero agradecer aos irmãos que se inscreveram no nosso canal. Muito obrigado, irmãos. Eu já havia dito aqui que o nosso objetivo não é desejo doentio por inscrição, mas ficamos felizes em saber que mais pessoas têm procurado vídeos aqui no YouTube, buscando assim deixar a sua aula para o próprio conhecimento mais descontraída, uma aula mais aprofundada. Então, muito obrigado. Se você assim também, que está pela primeira vez no nosso canal e quer assim se inscrever, saiba que é por uma boa causa, né? Tem tanta gente aí, né, irmão, se inscrevendo em canal por causa de sensualidade, por causa, muitas vezes, de boniteza, né? Então, nós estamos aqui não é com esse objetivo. Nós queremos transmitir a palavra de Deus de forma coerente, de forma sadia, a ponto de cada um de nós podermos estar mais, ser mais conhecedor, né, da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, a lição de hoje fala sobre a soberania de Deus, sobre a imutabilidade e eternidade de Deus. Então nós vamos fazer, né, já assim, lá logo de cara, essas considerações aqui. O que é soberania? O que é que você entende por soberania? Soberania é Deus que tem o poder, o domínio sobre toda a criação dele. Então, Deus é soberano e de tal forma que tudo que Deus criou está debaixo do seu poder. Tudo que Deus criou está debaixo. Irmãos, eu confesso aqui a bebezinha que é minha sobrinha, eu disse para ela, ó, fica lá quietinha, hein? Já outros vídeos, irmãos, que ela veio e eu excluí. Esse eu vou deixar. Mas tem que ficar quietinha, viu, Heloísa? Tem que ficar quietinha aí. Deus abençoe. Eu peço desculpa aí para os irmãos, mas ela é muito curiosa. Sim, então o que é soberania? A soberania é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem domínio sobre tudo, toda a sua criação, sobre tudo que você imaginar, Deus está sobre o controle exatamente de tudo. E nada, irmãos, acontece sem a permissão de Deus. O objetivo da lição é mostrar a soberania de Deus, destacar a imutabilidade de Deus, falar sobre a eternidade de Deus. O textual da lição diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Isso aqui mostra o Deus soberano que não abandonou as suas criaturas e, portanto, de geração em geração ele está sempre conosco. A verdade aplicada fala sobre a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor e a uma vida permanente de adoração ao Criador. O texto base é Salmo 103, 1 Timóteo capítulo 6, 15 e 16, Tiago capítulo 1 e 17. E na leitura complementar, depois nós estaremos citando aqui indo para o elemento prático da coisa, a soberania, a soberania de Deus reflete o que ele é. Ou seja, ele é um Deus
todo-poderoso e todas as coisas estão no seu controle, tá? Então, por que, né? Se alguém perguntar assim, por que Deus é soberano? A resposta é bem simples. É porque Deus domina tudo. Deus domina tudo. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Então Deus é soberano porque ele domina tudo. Nada acontece sem a permissão dele. Se é que os irmãos estão me entendendo, tá? Eu queria já assim ler um texto aqui para os irmãos entenderem que nós temos uma luta travada com os calvinistas. O calvinismo, ele é uma vertente da linha reformada que tem demonstrado que Deus, ele é soberano de tal forma que não sobra espaço para a liberdade humana. Então, você imagina, Deus é soberano, o homem não pode ter livre-arbítrio, porque segundo o calvinismo, a vontade do homem, a última palavra seria do homem, não seria de Deus. E, portanto, se o homem é quem dá a última palavra, então Deus não é soberano, porque a gente prega que esse Deus soberano, ele domina tudo, ele determina tudo e, portanto, se a criatura, ele pode dizer não ao Criador, obviamente Deus deixa de ser soberano. Basicamente, esse é o conceito de soberania no calvinismo. Então, de tal forma que se acontecer um estupro, de tal forma que acontecer um acidente como aconteceu ali, acidente não, terrorismo, né? Ali no World Trade Center, lá nos Estados Unidos, onde mais de 3.000 pessoas morreram, e lá um dos estudiosos da linha reformada, ele diz, ou pelo menos calvinista, né? Ele diz que aquilo foi determinado por Deus. E eles citam, né, Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz que Deus opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, segundo o calvinismo, nada acontece por acaso, porque tudo já está determinado por Deus, porque tudo acontece de acordo com a sua vontade. O estranho, irmãos, o estranho não é que a gente não crê que Deus, ele decretou determinadas coisas. Deus decretou muitas coisas, irmãos. Deus decretou a encarnação de Cristo. Deus decretou que Jesus morresse por nós. Deus decretou que Jesus vai voltar a segunda vez, que Jesus vai voltar segunda vez. Assim como Deus decretou a ressurreição de Cristo, ele já decretou que os que creem em Cristo serão ressuscitados. Isso é um decreto de Deus. Isso vai acontecer. A Bíblia fala sobre o milênio, já está decretado. Nós vamos ter um milênio. Nós vamos ter um milênio. Por exemplo, Deus decretou a condenação do diabo. Está decretado. Então, não adianta orar, espernear para que Deus mude, né, a sua sentença para o diabo, porque na verdade já está tudo decretado. Então eu quero ver aqui com os irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 11, que Deus opera todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, para o calvinismo, isso aqui engloba não somente a passagem em foco, mas engloba também todas as demais questões que você imaginar. Então Deus decretou tudo, Deus determinou cada coisa. Só que o estranho é que texto como Mateus 6 e 10, Lucas 11 e 12, Jesus e Mateus capítulo 7, Jesus ensina os discípulos a orar a Deus
para que ele fizesse conforme a sua vontade, não conforme a vontade do indivíduo. Então seria assim: se Deus, ou se Jesus ensinou para que os discípulos orassem para que fizesse a vontade de Deus e não a do indivíduo, então é óbvio que tudo que acontece não acontece do jeitinho que Deus gostaria que fosse. Você está entendendo? Deus não gostaria que fosse do jeitinho que estava acontecendo. Então, é preciso nós entendermos essa questão. Por exemplo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu queria juntar-te como a galinha junto os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Então, veja bem, o que é que nós temos aí? A vontade do indivíduo sendo feita e não a vontade de Deus. Como assim, irmão Eliseu? Me explique melhor. A vontade de Deus era que ele aceitasse os profetas, que ele recebesse a sua mensagem, muitas vezes de exortação ao arrependimento, a voltar à prática inicial, que era, que em palavras mais conhecidas nossas, seria voltar ao primeiro amor. Mas em vez de voltar ao primeiro amor e aceitar a correção, o que foi que aconteceu? Eles mataram os profetas. Então, a grande questão é o fato de o indivíduo fazer a sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus, não deixa Deus menos soberano, não deixa Deus menos capaz. Pelo contrário, se o indivíduo ele faz uma coisa que não é da vontade de Deus, então já imaginamos que foi Deus que soberanamente delegou a esse indivíduo que ele livremente escolhesse lhe obedecer ou não obedecer. Isso para Deus não é problema. Eu costumo dizer, geralmente quando estou conversando em assunto relacionado à soteriologia arminiana versus calvinista e vice-versa, eu costumo apresentar o entendimento de que, até um entendimento clássico na teologia arminiana. Deus, ele não fez um robô pré-programado, feito, vai chegar à conclusão calvinista, o calvinismo. Porque, por exemplo, o calvinismo fala sobre livre agência, diz que ele não tem liberdade, né? E quando eu falo liberdade, livre-arbítrio, eu falo livre-arbítrio limitado, não é? Ou, como alguns teólogos arminianos falam sobre a liberdade, liberta, né? Como é que diz? É o livre-arbítrio liberto. Liberto por quê? Porque é a graça de Deus que vai de encontro ao pecador, ao indivíduo, fazendo com que, ou dando condições para que ele possa, de livre e espontânea vontade, receber o presente, a oferta do evangelho, que é a salvação. Você está entendendo? Então, é um assunto complexo e eu só estou citando aqui essa parte aqui para fazer o quê? Para mostrar que nessa questão de soberania, a parte em que mais é minada é essa com o arminianismo. É onde geralmente eles nos rotulam dizendo que somos melhores ou mais fortes que Deus. Somos mais poderosos do que Deus, porque se Deus quer uma coisa e você quer outra, e vai prevalecer o que você quer, então Deus não é soberano. Mas o texto nos mostra aqui que Deus ele é soberano, porque há vários textos das Escrituras mostrando isso, que essa soberania de Deus delegou ao homem liberdade de o amar livremente, ou liberdade de rejeitá-lo livremente. Então Deus não queria um robô pré-programado. Se eu e você
temos liberdade de aceitar o presente da salvação ou rejeitar esse presente da salvação, então, obviamente, que isso foi soberanamente delegado por Deus, e Deus não deixa de ser soberano se a pessoa resolver não crer em Cristo Jesus para a sua salvação. Então, Jerusalém, queimava os profetas que a Pedro disse for enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar com uma galinha junto seus pintinhos, mas tu não quiseste. Isso não deixa Deus menos soberano. Tá bom, irmãos? Uma outra questão sobre a determinação de tornar Deus menos soberano. Mas antes eu quero ler aqui um texto aqui de Jeremias 19:5. Veja aqui, Jeremias 19:5 diz assim: por que edificar os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto? E a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem veio ao pensamento. O texto está dizendo que esse indivíduo que queimou alto a Baal, queimou seu filho, fez passar o seu filho pelo fogo, não foi uma determinação de Deus. Entendeu? Não foi Deus que determinou. E ele diz aqui: eu nem falei, nem veio ao meu pensamento tal coisa. Então, não podemos acreditar nisso aqui, nenhuma determinação de Deus, porque não é uma determinação de Deus, mas aqui vemos a vontade do homem sendo feita. E essa vontade do homem, na verdade, ela não diz que Deus é menos soberano. Porque a figura de Deus é de um governador. Se você, imagine que você é um governador. Se você tem seus súditos, você tem lá meio milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, tendo que obedecer às suas leis. Se em dado momento um daquele quebrar a lei, o governador deixa de ser soberano com todos? Deixa de estar no controle? Deixa de não fazer mais lei? Ele não tem competência? Não é o caso, né? Então, a mesma coisa acontece com Deus. A figura do pai também cabe aqui. O pai de família, ele é aquele que tem seus filhos, mas ele diz: olha, não faça isso, não faça aquilo. Mas alguns deles, ou para melhor dizer, ou todos eles, vão errar em alguma coisa do pai. E o que é que o pai faz? O fato do filho desobedecer é porque o pai é incompetente? É porque o pai não manda mais? É porque o pai não é soberano sobre sua casa? É porque o pai não tem um controle sobre a sua casa? Em alguns casos, a gente vê muita família que não tem controle. Mas o fato de uma pessoa desobedecer o pai não quer dizer que o pai não tem mais domínio sobre a sua casa. A mesma coisa é com Deus. O homem, ele tem um espaço para que ele atue limitadamente, mas esse espaço não pode ser confundido como sendo Deus que perdeu o controle da situação. Enfim, irmãos, se nós formos levar em consideração o modelo de soberania, de Deus no calvinismo, nós vamos chegar à conclusão aqui, até mesmo dentro do calvinismo, não vai haver livre agência. A própria livre agência está comprometida, porque até a liberdade que a pessoa tem de comer um pão ou de beber um copo de café, na verdade ele está comendo porque Deus já determinou que ele comesse realmente aquele pão, realmente aquele copo de café. Então, nem a livre agência no calvinismo estaria livre, vamos dizer assim, da própria argumentação calvinista. Então, que Deus abençoe, irmão, que Deus ajude. Então, Deus é soberano, sim. Ele manda no céu, ele manda na terra. Quando ele quer
Quando ele quer, ele interfere sim, como interferiu na Torre de Babel, ele interferiu ali no contexto de Jonas, que iria para outro lugar, né? Agora veja que loucura, se a gente for pegar essa questão de soberania, de soberana determinação de Deus, que tudo está determinado por Deus e tal, no caso de Jonas nós vamos ter um grave problema também, né? Porque a gente fica sem saber se Deus determinou que Jonas fosse para Nínive, ou se Deus determinou que Jonas fugisse para Tarse. Finalmente, o que Deus fez? Ele fez duas coisas? Aí alguns calvinistas masculinos vai dizer que sim, né? Porque Deus determinou que ele fosse para Nínive, mas uma vontade oculta de Deus determinou que ele fosse para Tarse. Irmão, complicado, e para ser calvinista precisa ter muita fé, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, eu quero já pular para outra parte aqui do nosso texto, que é falando sobre a imutabilidade de Deus. Não, que Deus é soberano, já sabe que ele é soberano, né? Agora, sobre a imutabilidade de Deus, porque há tantos textos, imutabilidade quer dizer que Deus não muda, né? Deus não muda. Mas por que há tantos textos mostrando que há tantos casos dizendo que Deus se arrependeu? Por exemplo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Sobre a questão da vida de Ezequias, o Senhor disse que ele ia morrer e depois acrescentou 15 anos de vida. Como é que a gente entende isso aqui dentro do contexto da imutabilidade? Uma coisa que a gente precisa entender é a linguagem que a Bíblia usa muitas vezes. No caso do homem, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a Bíblia diz que sim, que ele se arrependeu, mas nós temos ali uma figura de linguagem chamada de linguagem antropopática, ou é o antropomatismo. É uns palavrão que tem aí, mas é importante nesse momento. Então, temos a linguagem antropopática e nós temos a linguagem antropomórfica. Isso são chamadas de linguagem de acomodação. Então, quando Deus diz que, por exemplo, deixa eu me explicar. A linguagem antropopática é aquela linguagem que fala do sentimento de Deus como se ele fosse um homem. Por exemplo, na questão lá do, por exemplo, se Deus lembrou-se de Noé, né? E lembrou-se Deus de Noé, Deus estava esquecido? Não, nós temos uma linguagem antropopática lá, fala do sentimento de Deus para com Noé. Deixa eu ver, lá aquela passagem lá que Deus diz assim, que tirou o povo de Israel, né, do Egito, com mão forte e braço estendido. Então nós temos aí uma linguagem antropomórfica. O que é a linguagem antropomórfica? É aquela linguagem que Deus se utiliza dela como se fosse um ser humano para dar a entender o seu próprio ser humano que ele queria falar. Você está entendendo? Então, a linguagem de acomodação, aqui no caso que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não quer dizer que Deus se arrependa como o homem se arrepende. Deus só queria comunicar que ele estava triste. Ele estava triste, não era aquilo que Deus tinha planejado para o homem. O que era que Deus tinha planejado para o homem? Aliás, ou pelo menos que Deus queria que o homem fizesse, que andasse nos seus preceitos, que andasse na sua vontade, que andasse no seu caminho, mas de forma livre. Aí, portanto, quando Deus disse que se arrependeu de fazer o homem, Deus não estava arrependido, porque se a gente falar que ele estava arrependido como nós se arrependemos, nós vamos negar a onisciência de Deus, vamos dizer que Deus não sabia que aquilo ia acontecer. Nós vamos negar a presciência de Deus, vamos dizer que ele não anteviu tudo aquilo. A gente não pode dizer. Por quê? Porque o texto fala que Deus, ele conhece todas as coisas, presente, passado e futuro. Você está entendendo? Então,
Irmão Eliseu, o que é que nós temos ali? Quando Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Nós temos uma linguagem de acomodação, chamado de linguagem antropopática, que é quando atribuímos sentimentos humanos a Deus. Mas Deus tem sentimento? Tem. A Bíblia diz que ele é amor. João 3,16. Deus tem sentimento. Agora, o sentimento de Deus não é como o nosso, envolto em pecado para destruição. Você está entendendo? Deus é amor em si. A essência de Deus é o amor. Ele é todo amor. É por isso que essa lição é maravilhosa, que fala dos atributos de Deus que a gente precisa entender. Ele é amor, ele não se parece com amor, ele é amor. Então Deus tem sentimento. E os sentimentos de Deus são verdadeiros. Os nossos são falhos. Quando nós fazemos algo por interesse. 50% é por interesse, ou 70% vai variar aí, né, irmãos? Eu não posso gravar mais, irmãos. Já passei, já era para gravar em parte 1 e parte 2. É porque eu quero salvar tudo em alta qualidade. Se eu não fizer isso, aí fica aquele vídeo embaçado, sabe, irmãos? Então, tudo aqui já é muito simples. E é para eu gravar 15 minutos. Eu vou parar nos 30, estou em 26 minutos. Aí eu vou pular, vou falar sobre a eternidade, tá? A eternidade significa que tudo para Deus é um eterno agora. Deus eterno, quando diz que Deus é eterno, é que nunca houve um tempo que Deus não existiu e nunca haverá um tempo em que ele não existirá. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. E portanto, meus irmãos, é preciso a gente entender aqui que a eternidade fala do Kairos de Deus. O Kairos, o Cronos fala do tempo do homem. Deus não é afetado pelo Cronos, que é o tempo. Deus não é afetado por nada. A lição passada falamos sobre que Deus estava fora, né, da sua criação, e ao mesmo tempo é o Deus transcendente e o Deus imanente. O imanente, que mesmo ele estando fora de toda a sua criação, ele está ao mesmo tempo como homem, caminhando como homem, tá bom? Então, Deus, por exemplo, a leitura aqui, deixa eu ver aqui, irmãos. A nossa lição fala assim, parece que é na quarta-feira ou é na sexta, deixa eu ver aqui. Aí diz assim, ó. Cadê? Na sexta-feira diz assim, na leitura complementar. Mas vamos pegar logo na quinta. Na quinta-feira diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Por quê? Porque tudo para ele é um eterno agora. Você está entendendo? É um eterno agora. Agora veja na sexta-feira, o que é que diz? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo que ele é aquele que era, aquele que é e sempre será. Né? Você entendeu? Ele sempre será. E Apocalipse 11:17 diz assim, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ok, irmãos? Então, vamos concluir aqui, né, dizendo que Deus é soberano. E o que é soberano? Soberano é que ele pode fazer, tudo está dentro do controle dele. Ele não cai uma folha se não for permitido por Deus, embora que não tenha um versículo assim, exatamente assim, mas lá em Isaías 40, versículo 8, supostamente diz assim, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, não existe um versículo assim específico, estou dizendo que é um versículo, tá, irmãos? Mas tudo está dentro da determinação, dentro do controle de Deus, né? Ainda que dentro da vontade permissiva, que nós arminianos fazendo essa distinção.
entre a vontade de Deus antecedente e a vontade consequente, a vontade permissiva de Deus e os decretos de Deus. Os decretos de Deus acontecem, né? Agora, a vontade permissiva é sempre algo mais contingente. O que é contingente? Contingente é aquilo que pode acontecer ou não. Você está entendendo? Porém, Deus continua o mesmo soberano, como sempre. Por exemplo, aquela passagem lá, quando os filhos de Israel saem do Egito, aí o Senhor, ele diz que não levou ele pela terra mais próxima, para que os israelitas, vendo as guerras, não se assustassem e voltassem para o Egito. Veja que isso poderia ter acontecido. Então, o que é que Deus soberanamente fez? Soberanamente, ele mudou o curso. Você está entendendo? Não perguntou nem a Moisés nem nada. Deus mudou o curso. Então, isso é soberania. Mas o fato de os homens querer voltar para o Egito também não significaria que Deus não era todo poderoso ou que não era soberano. Você está entendendo? A eternidade de Deus, ou a imutabilidade de Deus, é dizendo que Deus não muda. Há um texto lá dizendo que não há Tiago, né, capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai, né, das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Lá, acho que em Malaquias fala que, diz assim, 3 alguma coisa, não pode da mente. Por isso o filho de Jacó não muda, como é que diz? Vocês entenderam, procura aí, dá um Google aí que vocês vão encontrar. Por isso o filho de Jacó não muda e tal. Então, resumindo, o texto que eu não pude explicar, lá de Ezequiel e tantos outros sobre a imutabilidade e sobre outros textos que mostram Deus, aparentemente Deus voltando atrás, o resumo está em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 a 15, que diz assim: se meu povo se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, e se convencer dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem é que muda? Quem muda é o homem. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. E soma-se a isso também a linguagem de acomodação dos textos, como eu já citei lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, dizendo que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Tá? E a eternidade é que Deus, nunca houve um tempo em que Deus não existiu, nunca haverá um tempo que Deus não existirá. Para tudo, aos olhos de Deus, está consumado, porque Deus não é afetado pelo tempo como nós. A gente nasce, já começa a ser afetado pelo tempo, né? Aí a gente já começa num processo de crescer e ao mesmo tempo morrer, né? Então, por isso que a Bíblia diz: morre os velhos por causa dos novos. Por quê? Porque, na verdade, nós somos afetados pelo tempo. Mas Deus, para ele, tudo é eterno. Tudo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Se você é professor da EBD, tem uma ótima aula. Se você está vendo esse vídeo apenas para conhecimento próprio, que Deus continue ajudando, te impulsionando, para que você ainda pesquise mais. Não se conforma não com esse vídeo aqui só, tá? Procura mais aí os irmãos que estão no YouTube, que ensinam muito bem, tá? E você vai ter uma aula recheada. Aqui a gente só faz um pequeno comentário sobre alguma coisa da lição. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus assim permitir.